Esse vídeo trata-se da continuidade da minha carta de denúncia, exposição e defesa contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Sidem, e suas duas amantes, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, e seus braços direitos em uma sociedade de crime organizado e também de prostituição, que são Tatiane Freitas, Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva, uma das últimas esposas do reitor Giovana Pereira de Farias, Edson Carvalho ou Edson Galo, entre outras pessoas. Agora eu vou falar um pouco da biografia de Isaías Borges de Souza, ex-aluno da UFNT. O principal, talvez, depois de Tatiane Freitas, braço direito do reitor na rede de crime organizado e de prostituição que se formou através de um roubo milionário que foi conseguido através de uma morte espiritual causada por um crime cibernético, implantação de pontos de escuta, para que mortes espirituais fossem transmitidas através desses pontos e assim, consequentemente, a vítima principal dessa história, que é minha prima Márcia de Souza Trindade, viesse a óbito e fosse roubada por essas três pessoas, seus braços direitos, e também o dinheiro foi dividido entre os professores da UFNT. Professores da UFNT, posso citar aqui alguns: Luiz Roberto Pio Furtado de Oliveira, Márcio Araújo de Melo, Marcele Diana Helfstein, Pedro Alberice da Rocha, Valéria Medeiros, Lia Testa, Luísa Helena Oliveira da Silva, Miliane Cardoso Vieira Moreira, coordenadora do curso de Letras de Araguaína, Tocantins, entre outros professores. A maioria deles que foram recrutados para integrar essa rede de crime organizado e também prostituição que se formou através desse dinheiro que foi roubado para que essas pessoas fossem colocadas como laranjas e houvesse a lavagem de dinheiro. Isaías Borges de Souza era conhecido dentro da UFNT como uma pessoa não bem aceita e não bem vista pelos colegas e até alguns professores pelas constantes discussões que tinha com algum deles na universidade. Isaías dizia ser católico, cristão, conservador, de extrema direita, anti-abortista inclusive, entre outros posicionamentos que ele tinha. Conheceu as duas professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, e o reitor Ayrton Sidem, quando as duas professoras foram ministrar suas disciplinas na turma dele e da última vítima que tentaram fazer, no caso eu, ex-aluna da UFNT, Deise Clementino Souza. A relação de Isaías comigo no curso não era pacífica e muito menos amigável. Isaías discutia constantemente comigo dentro da sala de aula porque não aceitava nenhuma opinião que fosse diferente da dele. Enfim, ele se mostrava como uma pessoa intolerante e desrespeitosa em relação às outras pessoas por conta de suas opiniões. Logo, as duas professoras mostraram interesse afetivo em Isaías, que aceitou de pronto se tornar parceiro sexual delas e, consequentemente, um dos principais braços direitos do reitor na execução de seus crimes. Isaías começou a usar a proteção e a influência e o poder de Ayrton Sidem e das duas professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, dentro e fora da universidade, para me perseguir
e me prejudicar também dentro e fora da universidade. Assim, os 4 se uniram antes da criação da UFNT, com a ideia de usar pontos de escuta, rastreadores e outros dispositivos espiões para transmitirem rituais de morte e destruição e lucrar através dessas mortes espirituais, desviando todas as economias das vítimas que conseguiam fazer para a conta de Ayrton, Andréia, Elisa e, consequentemente, de Isaías, que ganhava quase o salário de um presidente da República, R$100.000 por mês, incluindo bens materiais, carros, casas, motos, entre outros bens. Isaías, juntamente com o reitor e as 2 professoras, começaram a tramar a minha morte espiritual, por considerarem que eu era uma ameaça pelo fato de eu ter descoberto que ele era parceiro sexual das 2 professoras. Assim, no ano de 2018, ele, as 2 professoras e o reitor, que já tinha invadido meus celulares, computadores e vários outros dispositivos que foram trocados, invasões que começaram no ano de 2016, já com a intenção de me prejudicar e de me matar espiritualmente, se juntam então em um quarteto para fazer o mesmo, recrutando pessoas de dentro e de fora da UFNT, conhecidos, amigos meus e até familiares meus. Essas pessoas tinham que bancar rituais de morte e destruição contra mim. E os celulares de todas as pessoas da minha família foram invadidos e monitorados pelos 3 professores, o próprio Isaías e todas as pessoas que eram recrutadas por eles. Assim, todas essas pessoas fizeram, e pelo método tecnológico unido ao espiritual, mataram a minha prima, que tinha ganhado na loteria, sozinha. Depois de morta a minha prima, teve o cadáver vilipendiado com a participação e execução direta de Isaías Borges de Souza e Francisca Pereira da Silva, uma bruxa de Xambioá, Tocantins, e Dagmar Raimunda Nascimento da Silva, esposa do meu tio, também que mora em Xambioá, Tocantins. Essas pessoas retiraram 2 braços do cadáver e também os órgãos genitais da minha prima. Foi a vilipendiação do cadáver dela. Essa vilipendiação foi feita a pedido do reitor Ayrton Siben e das 2 professoras para a realização de rituais de necromancia e necrofilia no solo da UFNT-EMVZ Campus de Araguaína, TO. O órgão genital do cadáver da minha prima foi transformado em um amuleto espiritual que era usado pelo reitor Ayrton Siben nos encontros sexuais que ele tinha com as mulheres que eram recrutadas por ele e pelas 2 professoras para integrarem a rede de crime organizado e prostituição como laranjas. Documentos foram falsificados e o ganho da vítima, que era minha prima, foi roubado pelos 3 professores da UFNT e dividido entre os outros professores, alguns deles aqui citados. Os braços direitos e também as outras pessoas de dentro e de fora da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Isaías Borges de Souza segue em liberdade, impune e protegido pelas autoridades policiais do Tocantins, estado onde tudo aconteceu e a maioria dos crimes do reitor e das 2 professoras foram executados. Ele segue impune também, consequentemente, pelas autoridades policiais de todo o Brasil, de um modo geral, e em relação à justiça brasileira, visto que todas essas autoridades policiais do Brasil foram compradas pelo reitor com o dinheiro fruto desse roubo milionário depois da morte espiritual da minha prima. Eu quero deixar aqui bem claro que se algo acontecer comigo, os responsáveis diretos pela minha morte serão primeiramente as autoridades policiais do estado do Tocantins, Polícia Civil, Polícia Federal, também as autoridades policiais do estado do Goiás,
que foram a equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, onde eu fiz o registro, o primeiro registro, a primeira ocorrência, onde eu registrei o primeiro boletim de ocorrência contra essas pessoas e tentei depois entregar provas materiais e concretas contra elas e não foram aceitas. Foram negadas e negligenciadas. Eu gostaria de falar aqui publicamente que se algo acontecer comigo, os responsáveis diretos pela minha morte serão essas 3 pessoas, as autoridades policiais do estado onde tudo aconteceu, que é Tocantins, e consequentemente Polícia Federal aqui do Tocantins e do Brasil, que estão silenciadas até agora sobre o caso. Silenciaram também meu advogado, que não me deu mais nenhum parecer, nenhuma resposta a respeito do caso, e também meu pai, creio eu que está sofrendo graves ameaças porque nunca mais me dirigiu a palavra. Meu pai também foi recrutado, a esposa dele teve relações sexuais com o reitor Ayrton Siben, ela entrou para a rede de crime organizado, consequentemente também ela acabou fazendo parte da rede de prostituição. Todos os encontros que o reitor tinha com as mulheres que eram recrutadas tanto por ele para integrarem a rede de crime organizado como a rede de prostituição de modo paralela, para ficarem como laranjas do negócio, todos esses encontros íntimos eram filmados tanto pelo reitor como pelas 2 professoras. E depois essas pessoas eram chantageadas e impedidas de sair ou de denunciá-los ou de falar a verdade pelo medo da exposição. É isso que eu tenho para falar. Gostaria de pedir ajuda aos órgãos internacionais de defesa da mulher e de direitos humanos para que me tirem do Brasil, porque eu não me sinto segura em lugar nenhum desse país, porque desde quando essa perseguição velada contra mim começou e contra a minha família através da morte da minha prima, eu não posso trabalhar, eu não posso estudar, estou sem residência fixa e em todos os lugares para onde eu fui, onde eu estive residindo, eles entram, compram todas as pessoas e autoridades policiais do lugar, também políticas, compram todo o comércio para que eu não trabalhe, para me impedir de trabalhar, ganhar meu sustento de forma honesta, honrada e digna. Minha vida social está parada, minha vida profissional está parada, tudo por conta da irresponsabilidade, da negligência das autoridades policiais do Brasil, que eu quero denunciar aqui e agora publicamente. Peço, pelo amor de Deus, aos órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos do Brasil também, que venham em meu auxílio e me ajudem a sair desse país de impunidade, de injustiça e de descaso para com os cidadãos e também cidadãs que são pagadoras de impostos, que têm seus direitos negados. É isso que eu gostaria de falar. Esse vídeo vai ter continuidade agora com os crimes de Isaías, Isaías Borges de Souza, que estão sendo ocultados pelas autoridades policiais do Tocantins, do Brasil e pela justiça brasileira, que não deve ser chamada de justiça, e sim injustiça brasileira. Os crimes de Isaías que estão sendo encobertos pelas autoridades brasileiras são invasão de sistemas de monitoramento e segurança de casas e empresas, invasão de propriedade públicas e privadas, invasão de domicílio, implantação ilegal de dispositivos espiões em propriedades públicas e privadas, crime cibernético, invasão de celular, computadores, e-mails, redes sociais e contas bancárias, pedofilia cibernética contra crianças e adolescentes, prostituição infantil, visto que uma criança de 12 anos foi recrutada por Ulisses Saraiva da Silva para que servisse sexualmente o reitor Ayrton Siben, as 2 professoras, o próprio Ulisses
e sei lá mais quem, integrantes aí dessa rede de crime organizado e prostituição. Participação direta na morte e vilipendiação do cadáver da professora Isabel Auler, roubo da vítima. Participação direta na morte e vilipendiação dos cadáveres da mãe e sobrinha da professora Alessandra Mara de Assis, roubo das vítimas. Participação direta na morte e vilipendiação do cadáver do médico Dr. Afonso de Araguaína, Tocantins, roubo da vítima. Participação direta na morte e vilipendiação do cadáver de Márcia de Souza Trindade, prima minha, né, e eu que seria a próxima vítima dos 3 professores, roubo da vítima. Assassinato, ocultação e vilipendiação do cadáver de Beatriz, a pedido do reitor Ayrton Siben, uma moça funcionária da UFNT, negra, que engravidou dele e que ele não queria assumir a gravidez. Essa moça foi assassinada, a pedido do reitor, por Isaías, com a participação direta de Elisa Borges de Alcântara Alencar. Está dada até hoje como desaparecida. Roubo da vítima. Falsidade ideológica usada para formar a rede de prostituição e chantagear mulheres por meio de encontros sexuais que eram filmados. Esse método era utilizado tanto pelo reitor Ayrton Siben, como pelas 2 professoras Andréia e Elise, e também os outros braços direitos dos 3 professores. Falsificação de documentos, crime cibernético, invasão de domicílio, implantação ilegal de dispositivos espiões na minha casa, que estão aqui até hoje. Participação direta na realização de abortos e apropriação criminosa e ilegal de fetos para a realização de rituais de riqueza e poder, com a participação direta do médico Dr. Antônio Amâncio Lemos, do Hospital São Lucas de Araguaína. Roubo da Votorantim Cimentos, unidade de Xambioá, Tocantins. Roubo do Hospital São Lucas, Araguaína, Tocantins, com a participação direta do médico Dr. Amâncio Lemos. Roubo da EBC, Araguaína, Tocantins, com a participação direta de Ayrton Siben, Marcele Diana Helfstein Alberice da Rocha e Pedro Alberice da Rocha. Esse vídeo vai ter continuidade agora com a biografia de um outro braço direito do reitor, das 2 professoras e demais integrantes da rede de crime organizado e prostituição que se formou dentro e fora da UFNT através de mortes espirituais, roubos e estelionato.